A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui no domingo para falar um pouco mais da palavra de Deus e inserir aos nossos corações o tema Pedra na Rocha, a série da Pedra na Rocha, falando sobre a transformação que Jesus Cristo fez na vida de Pedro. E hoje vamos falar sobre o tema Deixando o Velho Homem para Trás. Antes de eu começar a ler a palavra, eu vou fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Amém? Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Deus, transmitindo a Tua palavra. Me usa, ó Deus querido, conforme a Tua vontade. Espírito Santo, guia minha boca e o meu coração para falar da Tua palavra e fazer aquilo que só provém de Ti, ó Deus, que possa ser inserido aos nossos corações e de todos que estão ouvindo agora e que eles possam refletir, assim como eu estou refletindo, assim como todos nós vamos refletir na Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, vamos aqui para mais uma série de mensagem Pedra na Rocha. E o tema de hoje é Deixando o Velho Homem para Trás. E o tema base, o versículo base de hoje é João 21, versículo 15. E diz assim: Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pescaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para eu comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. Olha só, essa passagem aqui é idêntica à de Mateus 16. Ele está voltando aqui a falar de novo nas mesmas ações. Ele está repetindo a mesma ação do seu primeiro encontro com Pedro, do qual Pedro não conseguiu pescar peixe a noite toda e num simples ação, num simples pedir de Jesus Cristo para jogar a rede novamente, e ela voltou cheia de peixe. E aqui mais uma vez a cena se repete, quando Jesus Cristo já ressurreto encontra os discípulos pescando e ele vai lá e pede para jogar a rede do lado direito. E mais uma vez passa aquele filme repetido, deles falando assim: eu já joguei a rede, não pescamos nada. E logo quando eles jogam a rede, ela vem cheia de peixes. E aí eles lembram dessa atitude, lembram dessa cena e começam a crer que aquele é o Jesus Cristo, já ressurreto. E olha como é que as coisas são. Pedro, ele passa por todo aquele processo de transformação. No seu primeiro encontro, ele se coloca na posição de pecador e pede para Jesus Cristo se afastar, porque ele era um pecador, que ele não merecia estar na presença de Cristo. Logo em seguida, ele passa por um teste de fé andando sobre as águas. E depois ele tem uma revelação de quem Jesus Cristo é. E é impressionante que depois de todos esses ensinamentos que Jesus Cristo estava ensinando a Pedro, ele logo assim, ele deu um ministério, ele ofereceu um ministério a Pedro, do qual quando Pedro teve uma revelação de Jesus Cristo, ele falou: seu nome de hoje em diante será Pedro, e sobre esta pedra você edificará a minha igreja. Essa era uma das missões que Jesus Cristo deu a Pedro, para edificar a sua igreja. E o que Pedro fez assim que Jesus Cristo morreu na cruz por nós? Ele negou Jesus Cristo. Ele não conseguiu exercer essa missão que Cristo tinha dado. Agora, por vários motivos. E aí, prova disso é que quando Jesus Cristo, já ressurreto, encontra eles na praia, nesse capítulo 21 de João, eles estavam pescando novamente. Era como se Jesus Cristo falasse para ele: lá no início, quando eu te encontrei pescando, eu não disse a você que você seria pescador de homens? E você está aqui pescando peixe de novo? Você está voltando a ser quem você era. Eu te dei missão para você cumprir, que era ser pescador de homens e edificar a igreja. Assim que ele teve a revelação de Cristo, ele disse que seu nome seria Pedro, para ele edificar a sua igreja e também para ele ser pescador de homens. Mas Jesus Cristo morreu na cruz e o que ele fez? Voltou a ser pescador de peixes.
Parece que Pedro ainda não estava conseguindo acreditar no ministério que Jesus estava preparando para ele, estava oferecendo para ele. E ele se sentiu inapto por negar Jesus Cristo as 3 vezes. A palavra fala que ele se entristeceu bastante. Eu fico imaginando que por vezes, quando acontece certas coisas com a gente, com a nossa vida em volta, a gente acaba cometendo o mesmo ato de Pedro. Acabamos desanimando porque não conseguimos exercer o ministério que Jesus colocou em nossas vidas. Às vezes a gente acaba ficando triste, não com Deus, mas com nós mesmos, por não conseguir fazer aquilo que Deus colocou em nossos corações. Aquilo que o Espírito Santo colocou para exercermos na nossa obra, no nosso ministério. E aí a gente se sente culpado, fica entristecido e acaba desanimando, acaba voltando a ser quem a gente era antes de ter a revelação de Jesus Cristo. Sabe? Só tá ali indo para a igreja e consumindo. Mas só que Jesus Cristo deu um chamado para Pedro. Ele deu um ministério para Pedro, assim como ele tem um chamado para você também, assim como ele tem um chamado para nós. E aí eu não posso de maneira nenhuma voltar a ser o velho homem que eu era, aquele homem conformado com as coisas, conformado com a minha vida. Na palavra fala que o alvo é Jesus Cristo. O alvo ele está sempre na frente. Eu tenho sempre que pensar para frente, eu sempre tenho que mirar em Jesus Cristo. Eu tenho sempre que andar para frente, eu não posso andar para trás. Eu não posso voltar. A vida cristã é sempre olhando para frente, para o alvo que é Cristo. Eu tenho que melhorar cada vez mais e buscar cada vez mais. Se eu vacilar, se um dia me resvalar os pés, aí é que eu tenho que correr mais adiante. Se eu der um passo para trás, eu tenho que dar 10 para frente. A vida cristã é assim. Mas só que eu não estou aqui falando que Pedro estava fazendo algo de errado. Não. Só estou falando que as circunstâncias talvez fizeram ele agir daquele jeito. Não exercer com afinco o ministério que Jesus Cristo ofereceu para ele. De ser a pedra que edificar a sua igreja, ou de estar lá sempre pescando homens, indo lá e falando, pregando o evangelho do reino, assim como ele aprendeu com os outros discípulos. E aí, nada me faz tirar da cabeça que, mesmo nós pecando contra Cristo, ele sempre nos dá uma nova chance. Sempre quando a gente está desanimado, sempre quando a gente acaba se resvalando os pés ou se afastando de Cristo, ele nos dá uma nova chance, porque o chamado está conosco a partir do momento que ele nos dá. E aí a prova disso é o verso 17 do capítulo 21 de João. Ele fala assim: pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. E ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Então, Jesus Cristo disse: então alimente minhas ovelhas. Mais uma vez ele está falando aqui, esse ministério eu estou te dando, não é só porque você me negou, porque você se entristeceu, porque você está virando o velho homem, que eu vou te retirar o chamado que eu tenho para a sua vida. O chamado está em você. Eu tenho chamado para você. E é esse daqui, cara. Apacente as minhas ovelhas. Volte a ser aquele Pedro que eu pedi para você edificar a igreja quando você teve a revelação de quem Cristo era. E aí, mais uma vez, ele está dando uma chance aqui para Pedro. Parece que o que eu entendo aqui é que Pedro tinha que passar por todo esse processo. Ele tinha que passar por um processo de amadurecimento para poder exercer esse chamado que Cristo tinha dado para ele. Que Cristo deu para ele, né? Então eu entendo que Pedro começou a perceber que Cristo estava entregando esse ministério para um propósito. Ele tinha que amadurecer realmente para poder exercer, realizar esse ministério. E quer ver uma prova disso? Em Atos 3, versículo 6, diz assim: Pedro, no entanto, disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas lhe dou tudo o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Agora, vamos analisar esse texto. Esse Pedro de Atos 3 é o mesmo Pedro
Aquele mesmo Pedro que não tinha ainda percebido que Jesus Cristo era o Salvador, que ele teve que se colocar na posição de pecador e pediu para se afastar. Esse era o mesmo Pedro que um dia tentou andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus Cristo, mas a sua fé foi insuficiente, que ele afundou. Esse é o mesmo Pedro. A sua fé, aqui em Atos 3, era tamanha que em nome de Jesus ele curou um aleijado. Esse é o mesmo Pedro que teve a revelação de Jesus Cristo e que negou Jesus Cristo 3 vezes logo em seguida. Mas aqui em Atos 3, ele coloca em posição: em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Aqui ele não está negando mais o nome de Jesus. Aqui ele está usando o poder que há no nome de Jesus Cristo, com toda a sua fé, com todo o seu fervor, para poder curar esse enfermo, para poder curar esse aleijado. Que Pedro é esse? Aí se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 2 de Atos, é esse Pedro que teve o encontro com o Espírito Santo. É esse Pedro que já está amadurecido de tantas vezes Jesus Cristo dar-lhe chance, abraçá-lo e falar: eis-me aqui, cara. Vem que eu tenho um ministério para você, vem que eu tenho um chamado para você. E em Atos 2 ele entendeu isso. A prova disso é que ele recebeu o Espírito Santo e numa pregação, em nome de Jesus, ele converteu 3.000 almas. E aí, na Bíblia fala que ele ali, a partir daquele momento, ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo. Olha só, olha essa transformação maravilhosa. Olha que antes Pedro estava negando Jesus Cristo, não tinha fé o suficiente para andar sobre as águas. Pedia para Jesus Cristo se afastar porque ele era um pecador. Já a partir de Atos 2, um cristão amadurecido, ele consegue, a Bíblia diz que ele cura as pessoas através da sua sombra, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele está transbordando. E onde que ele aprendeu tudo isso? Através de Jesus Cristo. A sua vida tem uma transformação magnífica, extraordinária. E é essa transformação que precisamos buscar. Essa transformação que devemos ter. Sabe, uma vez uma minha mãe falou comigo, até com o pastor Jefferson também, numa dessas reuniões, encontros para oração, né? E a gente estava buscando a Deus, estava buscando na palavra, orando juntos. E minha mãe falou uma coisa que vai muito ao encontro dessa palavra agora. Ela falou assim: vocês vêm aqui para pedir a Deus, para orar. Vocês vêm muito aqui para poder pedir pelos outros, entregar os pedidos de oração. Mas vocês têm que fazer uma coisa primeiro. Busque ser cheio do Espírito Santo primeiro. Ore por vocês primeiro. E aí aquela palavra ficou ecoando no meu coração, porque é o mesmo processo que Pedro passou aqui também. Em Atos 2, ele recebeu o Espírito Santo e ele ficou cheio dele, transbordando, a ponto de ele falar para um aleijado: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha que maravilha o que ele tinha. E aí a gente precisa buscar cada vez mais no Senhor, buscar mais autoridade pelo Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo, para que a gente possa transbordar e ofertar aquilo que o Senhor tem nos dado para as outras pessoas, para a gente transbordar para as outras pessoas, impactar outras vidas, curar os enfermos, expulsar demônios. Sabe, Pedro passou por uma transformação milagrosa e por que não a gente também todos os dias? A palavra de Deus está aqui para a gente aprender sobre isso. A vida de Pedro está aqui para a gente aprender que a gente pode, assim como ele conseguiu. E Jesus Cristo tantas vezes tentou, tantas vezes falou com ele e agora ele está aqui. Um homem amadurecido, um cristão amadurecido, um cristão que tem fé no nome de Jesus. O suficiente para poder continuar curando os enfermos, expulsando os demônios. Um homem que não tinha fé o suficiente hoje tem essa fé enorme. Um homem que não conseguia entender quem era Jesus Cristo, hoje, em nome de Jesus Cristo, ele cura as pessoas. E você pode ser essa pessoa, eu posso ser essa pessoa, a partir do momento que a gente começar a buscar mais, a gente começar a entender quem é Jesus Cristo em nossas vidas. E como eu posso exercer a função do sacerdote no seu reino, para que o seu reino possa ser transbordado em mim, para que ele possa atingir outras pessoas, impactar outras pessoas. Sabe,
essa transformação de um homem que tinha pouca fé, que negou Cristo, que aparentemente não tinha entendido os ensinamentos de Cristo. E agora aqui em Atos está convertendo essas 3.000 almas e também está curando os enfermos cheios do Espírito Santo. Essa transformação que aconteceu, ela pode acontecer conosco também. Basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente saber onde nós estamos e para onde nós devemos ir. Amém? É essa mensagem que eu fico aqui, que essa revelação da palavra, essa reflexão possa ter falado com você também, assim como falou conosco. Vou fazer uma pequena oração agora para a gente finalizar. Amém? Pai, muito obrigado, ó Deus querido, por nos revelar a Tua palavra, por nos revelar, ó Deus querido, como devemos nos comportar, ó Pai, como devemos buscar a Tua face cada vez mais. Espírito Santo, nos transborde, ó Pai, nos transborde para que a gente possa impactar outras vidas, para que a gente possa levar a Tua palavra cada vez mais em lugares aonde a gente nunca imaginou, ó Pai. Espírito Santo, dê ousadia para que a gente continue, ó Deus querido, falar do Teu nome, para que a gente possa crer realmente que no nome de Jesus Cristo, do Teu Filho amado, há poder, ó Pai. Há poder para transformar, curar, expulsar demônios e salvar vidas, ó Deus. Assim como a Tua palavra tem nos orientado, tem nos ensinado e tem nos confrontado, ó Pai. Então faça, ó Deus querido, nos percebermos que precisamos buscar mais, mergulhar mais, buscar mais de Ti, ó Pai. É o que eu te peço, Deus querido, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.